Santo, Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda a casa está cheia da glória de Deus. Vocês que estão presentes, aqueles que acompanham pelas redes sociais, receba aí a graça e a unção do Santo dos Santos, o Senhor. Podem sentar todos aqui presentes. Oh, aos santos e santas, aos queridos e queridas, é tempo de discernirmos, é tempo profético de Deus para as nossas vidas. É com grande, imensa e profunda alegria que nessa manhã estamos reunidos na primeira reunião deste sábado para prosseguirmos debaixo do profético propósito de Deus para as nossas vidas. Ontem iniciamos aqui esse momento glorioso, essa escola profética. Fomos profundamente tocados e abençoados pela nossa querida pastora, nossa amiga, nossa líder, a única voz profética feminina no time. Fomos muito. Quantos foram abençoados ontem pela manhã? Ontem à noite? Que coisa boa. Fomos muito abençoados, minha cara princesa Aurilene. Que bom, que bom. Esta manhã eu quero prosseguir nesta unção, permanecer nessa atmosfera, acreditando de verdade que Deus irá nos conduzir a um grande propósito. Discernir os tempos. Discernir é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Em tempos do fim, em tempos de hoje, eu diria que o mais importante dom para a igreja do Senhor na face da terra, em todos os cantos do planeta, é a importância de discernir espíritos. Estamos vivendo um tempo muito perigoso. Estamos vivendo tempos de filosofias, novas ciências, novas visões, e somente na habilidade de discernimento poderemos prosseguir e vivermos o propósito de Deus nesses tempos tão perigosos. Por isso eu creio, sobretudo, que o Espírito Santo está nos direcionando a buscarmos a capacidade, a habilidade de discernirmos. Mais do que pregar muito, mais do que orar muito, há uma urgente necessidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o tempo de Deus e o tempo dos homens. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido ou sem significado. Repito, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo,
e nenhuma delas é sem sentido. Eu quero nessa manhã, sequenciando a unção já liberada de Deus, a partir de ontem à noite, eu quero falar-lhes sobre discernir o tempo de ouvir e não ouvir. O que precisa ser ouvido e o que precisa ser apenas escutado. Esse texto bíblico que acabamos de ler, na carta de Paulo à igreja de Coríntios, a palavra vozes está no grego, a palavra fone, a mesma que dá origem à palavra telefone, megafone, ou seja, isso significa semelhante à voz do som de palavras expressas, ou som de uma linguagem. Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além da sua vontade, a não ser que tape os ouvidos, ou seja, qualquer tipo de som pode ser ouvido por qualquer pessoa que seja bem nas suas faculdades auditivas. Ouvir é um processo mecânico, ou seja, acontece automaticamente, acontece naturalmente. Se você não é deficiente visual, qualquer tipo de som você ouvirá, porque isso é o processo do ouvir. Você só não ouvirá se você tapar os seus ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção. Ouvir, você pode ouvir qualquer som, mas escutar é só aquilo que você quer escutar. Então escute. Você ouve porque não é surdo ou surda, mas só escuta o que quer dar atenção. Estamos vivendo tempos em que as pessoas entram nos templos e ouvem muito, mas escutam pouco. E por isso é visível que a grande decadência do discernimento, porque uma das habilidades de discernirmos é ouvirmos. Escute, você só aprenderá a discernir se você ouvir para depois escutar. Ouvir é um barulho, escutar é guardar. Mas antes de escutar, é obrigatório ouvir. Então você precisa discernir a voz que ouve, para depois escutar. Há uma expressão comum entre os pregadores no mundo inteiro, que quando um pregador ou um pastor se dirige a um outro amigo ou uma outra amiga pregadora, na intimidade, quando falamos de ministérios, de inspirações ministeriais, a pergunta lançada é: qual é a voz que você ouve? Que pregador ou que pregadora você está ouvindo? Quem você está ouvindo? Porque essa expressão é dita entre os pregadores. Você ouve, repito, porque não é surdo, mas só escuta o que quer dar atenção. Então você precisa discernir a voz que ouve para depois entender a voz que escuta. Pois o que você ouve passa pelos ouvidos, mas o que você escuta entra no coração. As vozes que escutamos
podem mudar inteiramente a forma que enxergamos o mundo à nossa volta. É como se o que entra aqui é transferido para a visão, e você passa a ver o mundo de acordo com aquilo que você escuta. Eis a razão da importância de discernir o que você tem escutado. É preciso discernir o tempo de ouvir e o tempo de escutar. Para não sermos mal educados, tem coisas que a gente deve só ouvir, mas tem coisas que a gente tem que escutar. Quando entender isso? Você não precisa ser mal educada com ninguém. Você não precisa sair dizendo eu só faço o que eu quero, eu não ouço ninguém. Não. Você só precisa aprender a discernir o que você deve ouvir e o que você deve escutar. Sempre entendendo que o que você ouve apenas é um barulho, mas o que você escuta pode ser uma inspiração. A voz que escutamos é a que influencia a nossa vida. A voz que você escuta é a voz que vai gerar as tuas decisões, e isto é muito, muito relevante, porque a tua vida é nada mais, nem nada menos do que resultado das tuas decisões. Você entende agora a conexão? O que eu ouço influencia nas minhas decisões, mas as minhas decisões geram a minha vida, porque o que eu sou na vida é resultado das minhas decisões, mas as minhas decisões podem ser influenciadas por aquilo que eu ouço. Você está entendendo então a importância de discernir a voz que você escuta? Há uma voz que costumamos muito escutar, que precisamos sempre passarmos, ou passá-la, ou submetê-la ao filtro do discernimento. Vou repetir. Existe uma voz que todos nós costumamos escutar, que é preciso aprendermos a passá-la. Quando você ouvi-la, passe pelo filtro do discernimento antes de qualquer decisão. Que voz é esta? Eu estou falando da voz da experiência passada. Eu quero que você grave bem o que eu vou dizer agora. Voz da experiência passada. Eu quero falar agora nessa manhã o perigo de você achar que já viveu, e porque você viveu, a voz diz, você já viveu, e isso te trava quando Deus está desafiando a você viver algo novo. Eu vou te mostrar nessa manhã que a perigosa voz da experiência passada, e ainda que tenha sido negativa, é uma voz que precisa ser submetida ao filtro do discernimento. Muitas pessoas não fazem nada no presente porque são paralisadas pela voz da experiência mal sucedida. Tem pessoas que não decidem no presente porque ouvem a voz do que deu errado no passado, pois tentam fazer e não dá certo, ou tentaram, eu tentei fazer e não deu certo. Isso precisa ser submetido ao discernimento, porque nem sempre, eu vou mostrar para você dentro da Bíblia, que existem momentos que Deus vai dizer, volta lá, faz de novo, ouve de novo, tenta de novo. Mas não deu certo. Esquece essa voz. Agora é uma voz
é um rema de Deus para a sua vida. Discirna isso. A sua experiência negativa do passado foi para o passado e ficou no passado. Se você só ficar ouvindo a voz do passado que não deu certo, ouça o que eu vou te dizer. Você será uma pessoa influenciada pelas vozes do passado e não pela voz do presente, do futuro, do Espírito. Presente e futuro, porque o que é profético é presente e, sobretudo, para o futuro. Então eu quero me dirigir a você que diz: não, eu tenho experiência, não arrisco mais, não avanço mais, não ouso mais, não dou nunca mais uma chance, não vou tentar de novo. Eu já sei, só eu sei o que eu vivi. Ei, assim diz o Senhor, está errado. Se deu errado no passado, não significa que vai dar errado no presente. Então, pastor, o que eu faço? Discirna a voz que fala na tua vida. Um exemplo: orou pela cura de alguém no passado e essa pessoa morreu. A partir de então você tomou uma decisão: nunca mais oro por ninguém enfermo, porque no passado, entenda, no passado eu orei e fulano morrer, então eu não oro mais. Você está travando o dom, porque está ouvindo a voz do que não deu certo no passado. Ei! Não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo agora no futuro. Precisas ouvir o rema de Deus. Porque se você é um tipo de pessoa que não faz algo que te traumatizou no passado, porque você tem medo de viver o mesmo trauma no futuro, você é um tipo de pessoa que é guiada pela voz da experiência negativa do passado. E Deus não te chamou para ser crente guiado pela voz da experiência negativa do passado. Deus te chamou para ser crente guiado pela voz da experiência do sobrenatural que vem para a sua vida. Então, a voz dessa experiência mal sucedida do passado fala na tua vida, mas se fala, é só até agora, porque agora ela será extinguida da sua história. Porque hoje o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer: discirna, porque é chegado um tempo novo para a sua vida. Existem pessoas que investiram, discipularam, evangelizaram, cuidaram de pessoas, e essas pessoas não se firmaram na fé, não avançaram em Cristo, e aí você se frustrou. Gastei tanto tempo de discipulado, gastei tanto tempo, investi tanto para que ela aprendesse, não deu certo. Quer saber de uma coisa? Nunca mais discipulo ninguém, nunca mais invisto em ninguém. Ou significa que você está ouvindo a voz da decepção. Há muita gente travada hoje, porque a voz da decepção está falando: não adianta, lembra, não deu certo, você investiu, você ajudou, você comprou livro, você fez de tudo, olha aí, vai fazer de novo, pula fora. Ei, esta voz não é a voz de Deus para a tua vida. Esta voz está influenciando na tua vida. Você precisa discernir agora que é tempo
ponto de não ouvir mais essa voz na tua vida. Por mais que você tenha feito melhor e tenha dado resultado negativo, você não precisa ficar com medo de fazer de novo melhor, porque acha que dará de novo resultado negativo. Isso é um engodo de Satanás para te prender, te neutralizar. O Senhor diz: seu passado não pode falar mais alto do que o seu futuro. Medo de novos relacionamentos? Medo de novos investimentos? Medo de caminhar em frente, porque você deu um passo à frente e percebeu que foi um passo em falso? Ei, livre-se desse medo. Discirna hoje. Esse é o espírito que está tentando travar o seu futuro, está tentando neutralizar o propósito de Deus na tua vida, porque assim diz o Senhor: o propósito que eu tenho para a sua vida anda para frente e não para trás. A voz do passado quer te amarrar no teu passado. Ouça a voz do futuro, a voz do teu Deus, a voz do Senhor do amanhã. É tempo de olhar para frente e seguir em frente. Observem comigo um texto muito interessante. João capítulo 11, versículo 7 ao 10. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 7 ao 10. Discernindo o tempo de ouvir ou não ouvir. João 11, versículo 7 ao 10. Versículo 7 diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Versículo 10. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. É um texto muito interessante. Na região da Judeia, Jesus sofreu uma tentativa de apedrejamento. Quando ele estava pregando naquela região, alguns religiosos e anticristãos ficaram revoltados com as ações de Cristo e pegaram pedra para apedrejá-lo. Os discípulos ficaram muito assustados, porém Jesus não, mas eles sofreram ameaças de apedrejamentos naquela região. Certamente foi uma experiência decepcionante e angustiante, de tal forma que os discípulos de Jesus questionaram o próprio Cristo sobre o retorno para aquela região. Mas Jesus sabe discernir a voz do passado. Os discípulos estavam com medo que lhes acontecesse no presente o que tinha acontecido no passado. Deus está falando aqui. Ei, Deus está falando aqui. Você está com medo de viver no presente o que viveu no passado. A facada pelas costas, a decepção por ter investido, o amor que foi dado e não retribuído, a traição vivida no passado.
Me preocupa muito quando você toma decisões sobre o presente baseado no passado. Era isso que os discípulos queriam que Jesus o fizesse. Mestre, quase fomos apedrejados lá atrás, e o Senhor quer voltar novamente? Por que eles falaram isso? Porque ficaram com medo e não conseguiram discernir que o medo podia e pode travar e impedir um grande propósito de Deus. A resposta do grande Messias, o Cristo, a eles é uma instrução profética e poderosa sobre discernirmos o tempo de não ouvirmos a voz e o tempo de ouvirmos a voz. É tempo de dizer, não podemos ouvir a voz do medo. O que Jesus diz para eles? Quem anda na escuridão dos acontecimentos negativos do passado, tropeça, porque não consegue ver a luz. Está entendendo ou não? Vou repetir. A resposta de Jesus foi, ei, se você ficar sendo guiado pela escuridão das experiências do passado, você nunca vai ter experiências novas no presente e no futuro. Deu errado? Deu. Foi frustrante? Foi. Se decepcionou? Sim. Mas você não pode ficar presa ou preso nisso, porque as experiências negativas do passado não terão poder sobre as experiências positivas do futuro. Por isso ele disse, quando você só quer dar ouvidos à voz das experiências tristes e sofredoras do passado, você não avança e nem discerne o que Deus já reservou para você no futuro. Eu estou sentindo uma palavra profética para alguém aqui agora. Ainda há muito travamento na tua vida, porque você está confundindo cautela com medo. Eu preciso ter cautela, só eu sei o que eu vivi. Não é essa a resposta que Deus espera de você. Você não precisa ter cautela, você tem que ter exatamente ousadia, porque assim te diz o Senhor, não vai se repetir mais nenhuma tragédia decepcionante do passado, porque eu, o Senhor, farei coisas novas. Então, e prossiga, ouse, avance. Discirna o tempo do futuro de Deus para você hoje. Se pessoas te traíram no passado, pessoas serão duplamente leais a você no futuro. O capeta levou tudo de Jó no passado. No futuro Deus deu tudo em dobro. Não faça comparação do passado com o futuro. Não trave o seu ministério por causa de traumas do passado. Não trave o seu futuro por causa das decepções do passado. Discirna o tempo. Não pare na escuridão do passado. Siga para a luz do teu futuro. Pare de se travar em investimento. Pare de se travar em investir em pessoas no presente. Eu tenho uma palavra de ordem de Deus para a tua vida. É tempo de investir. E investir não quer dizer só pôr a mão no bolso e dar dinheiro.
Está na hora de você investir no que Deus tem para o teu futuro. Você entende o que Deus está dizendo? Porque existem investimentos que não precisam de dinheiro. Existem investimentos que, ao investir, o dinheiro vem. Porque Deus está esperando apenas que você invista. Deus está esperando apenas que você rompa. Deus está esperando apenas que você acredite. E siga em frente. Ei, siga em frente. Todos os recursos já estão nas mãos de Deus. Mas você precisa romper, discernir, romper com o passado para prosseguir para o futuro. Se o Senhor Jesus não discernisse aquele momento em que os discípulos disseram: mestre, já fomos ameaçados lá atrás, só vai voltar de novo para o lugar onde fomos ameaçados. Você sabia que se Jesus ouvisse aquela voz e não discernisse aquele momento, Jesus não teria voltado? E se Jesus não tivesse voltado, Lázaro não teria sido ressuscitado? Olha que coisa tremenda. Um morto estaria morto e não ressuscitaria. Não ressuscitaria se Jesus ouvisse a voz do passado. Se Jesus não discernisse a voz do medo de voltar ao lugar do apedrejamento. Ah, querida. Ah, meu querido. Há muita gente que não estão vivendo milagres. Há muita gente que não estão vivendo ressurreições, porque não estão discernindo o tempo de dizer não à voz do medo, da decepção do passado. Tem milagres para você lá na frente. Tem ressurreição para você lá na frente, mas você não irá viver enquanto estiver com medo do que viveu no passado. É tempo de discernir. Tem muita gente frustrada e revoltada, porque dizem que não ouvem mais a voz de Deus. Mas na verdade não é porque elas não ouvem a voz de Deus. A verdade é que elas não perceberam que os traumas do passado se tornou um Deus na vida dela. Deus não fala comigo. Eu não ouço mais a voz de Deus. Pode ser que você não tenha escutado a voz de Deus, mas você anda ouvindo a voz dos traumas do passado. Por isso você não avança. Por isso você não ousa. Por isso você não rompe. Por isso você não ousa. A palavra de ordem para você é: rompa, ouse. Medo do quê? O Senhor te ama. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje eu finalizo a minha palavra desta manhã dizendo para você, profeticamente: discirna o tempo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Está na hora de discernir. Pare de ouvir a voz das experiências negativas do passado e se abra para ouvir a voz das novas experiências positivas do futuro. Discirna o tempo. Eu estou voltando a uma prática que eu confesso de todo o meu coração que eu imaginava não voltar mais. Durante 25 anos da minha vida, eu me apliquei no ministério missionário, itinerante, pastoral, apostólico. Porém, antes de trabalhar dessa forma, eu apacentei, eu pastoreei,
eu superentendi igrejas durante uns 10 a 15 anos. Eu estava tão já cauterizado e certo do meu chamado missionário, apostólico, no mundo inteiro, que eu entendi que nunca mais voltaria a pastorear. E o Senhor começou a mandar sinais. E eu comecei a ouvir a voz dos traumas dos pastores que eu atendi, ouvi no Brasil inteiro. O quê? Pastorear? Gente, hoje é isso. Povo, hoje é isso. Igreja, hoje é isso. Pastorear, hoje é isso. Estou fora. Mas toda vez que você diz estou fora, de birra Deus diz, agora que você vai estar dentro. E de repente Deus soprou, agilizou, fez um reboliço, e eu estou dentro. Não seja guiado pela voz. Não seja guiado pela voz dos traumas do passado. Discirna isso. Discirna isto. A palavra de ordem de Deus ao ministro Silvério, a palavra de ordem de Deus ao ministro Cleito é: chega, está na hora de se atrever. Todo suprimento já está na minha mão. Todo equipamento já está na minha mão. Eu só não entreguei a isso porque você ainda não atreveu. Vai! Você vai ver. Vai e vai acontecer o que você nunca imaginou acontecer. É hora! Rompe! Ora, não é fácil dizer isso para os pregadores. Não é fácil dizer isso para os profetas que vão falar aqui. Mas Deus diz, fala. Não temas. Todo o equipamento que vocês precisam para viver está na mão de Deus para a sua vida. Vocês já têm o que muitos ainda não têm. Vocês experimentaram o que muitos ainda não experimentaram. Agora é hora de viver, de distribuir, de entregar o que Deus vos deu. Esta manhã vamos romper com a voz da experiência do passado. Eu sei que todos nós temos experiências negativas do passado, mas essas experiências não determinam a experiência que Deus liberará para o seu futuro nessa manhã. Além, igreja? Fique bem onde você está. Eu não posso pregar mais do que isso, não aguento. Mas amanhã de manhã eu estou de volta. Ouça a voz de Deus nessa manhã. Ouse. Ouse. Discirna a voz. Escute o que Deus quer e ouça apenas o que dizem. O que dizem é para ouvir, mas o que Deus diz é para escutar. O que dizem passa pelo ouvido, mas o que você escuta fica no teu coração. Eu quero dizer que a partir de agora, o Espírito de Deus vai te perseguir com uma voz falando atrás de você. Ouse, ouse, rompa, ouse, rompa, ouse. É só bater que eu vou abrir para você entrar. Tem coragem de dizer isso? Porque ele está batendo. É só bater que eu. Então abre. Entrar. Diz para o Espírito Santo de novo, diga de novo. É só bater. Vou abrir pra
é só bater que Oh, eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei As minhas vestes brancas. Diz: estou só te esperando, vem, vamos dançar. Erga as mãos, Maranata. Diz: Maranata. diz, eu já coloquei As minhas vestes brancas. oh, aleluia. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata. Oh, lava, suricalava. Maranata. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Libera. Libera. Destrava. Libera. Destrava. Espírito, vem. Aleluia. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim. Diga isso. Que era lindo Decore. assim. Teu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Diz. Pode morar Vai. aqui. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Onde? Pode morar. Mais uma vez. Tem fogo Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Aonde? Pode morar aqui. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, Ramalabalabás, oh, Ramalabalabás. Aleluia. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Prepara o coração. Vem aí a segunda mensagem. Vem a segunda palavra. Primeiro adore a Deus, mais uma canção. E depois vamos à segunda palavra. Deus está fervendo.